Vai começar a sua DR de Negócios, o seu podcast de negócios e empreendedorismo. Olá, sejam bem-vindos ao DR de Negócios, o seu podcast de gestão de negócios e empreendedorismo. Eu sou Fábio Rogério, está comigo meu amigo Anderson dos Santos. Fala aí, Anderson. Fala aí, Fábio. Vamos lá para mais uma DR. Vamos lá para nossa mais terceira temporada, hein? É isso aí, estamos finalizando a terceira temporada, vamos para mais uma DR. Mas antes da gente começar a nossa DR, a gente chamar o nosso convidado especial aqui, vamos falar um pouco sobre o nosso patrocinador, o apoio, vamos falar sobre esse espaço aqui, o Estúdio de Conteúdo da Audit. Fala aí, Anderson. Isso aí, a gente está aqui no estúdio de conteúdo Audit, que fica, para quem não sabe, a gente fica em Santos, no bairro do Marapé. Esse estúdio aqui está todo montado e direcionado para você que quer gravar seu podcast, gravar seu conteúdo, gravar seu webinar, enfim, gravar seu curso. Está aqui à disposição na hora que você precisar. E quando precisar, procure a gente pelo WhatsApp, 13 3232 3030. 13 3232 3030. Audit Estúdio de Conteúdo. Show de bola, baita estúdio aqui, uma baita estrutura. Vem aqui conhecer a gente que vale muito a pena. E agora vamos falar com o nosso convidado especial. Sim. Vai dar trabalho. Vai. Tem obra, vamos falar de obra hoje, vamos falar de não sobrará pedra sobre pedra. Nós vamos trabalhar. Quem é o nosso convidado? Nosso convidado ele é radical, hein, cara? É radical. É um cara radical. Um cara radical. É da área de construção civil, mas é um cara bem radical. É o Elias da Costa. Elias, muito bem-vindo ao nosso podcast. Bom, muito obrigado aí. Estou muito feliz com o convite aí, muito feliz em participar dessa DR aí tão boa. Espero que eu consiga contribuir aí com bastante coisa aí de empreendedorismo e aventura aí, que estão atrelados, né? É legal. E falando em aventura, cara, conta aí um pouco da sua trajetória. A gente já sabe que você tem um hobby diferente, mas fala um pouco da tua trajetória pessoal e profissional. Conta um pouquinho sobre isso. A minha trajetória pessoal hoje ela gira em torno do esporte. Eu faço corrida de aventura, então no tempo que eu não estiver dentro de um condomínio, eu estou no mato, pedalando, correndo e remando. Então, essa é a minha vida, escalando uma montanha, me metendo em alguma roubada. Mas isso tudo faz parte do trabalho, porque a minha ideia é estar preparado para encarar um condomínio. E não tem nada mais difícil que encarar um condomínio. Você olha uma montanha ali, você fala, você morre, cara. Pega uma assembleia lotada para provar. Vai aumentar R$100 o condomínio do cara, né? Então, eu vou pra montanha, encara urso, encara o que for. Tá fácil. De fera tu já conhece. As feras de condomínio são muito mais difíceis de passar. Que bacana. Mas de onde surgiu essa ideia de fazer? Isso já fazia antes alguma coisa? Não, tem alguma coisa a ver com a... Na verdade, aproximadamente uns 15 a 18 anos atrás, eu estava obeso. Eu estava com 102, 103 quilos. O meu tamanho é bastante coisa. E eu estava numa administradora de condomínio com um colega que também estava com sobrepeso. E ele falou assim, pô, nós somos novos, nós temos que fazer alguma coisa. Ele falou, vamos fazer a corrida da tribuna. Eu falei, vamos. Os 10 quilômetros da tribuna? Os 10 quilômetros da tribuna. E minha esposa já estava começando a correr e nós fizemos um grupo de um síndico, dono de uma administradora e minha esposa e começamos a correr para a tribuna. E a corrida é viciante, né? O esporte é viciante, né? Você vai pondo metas e vai alcançando e você vai sentindo uma evolução. Vai vendo resultado, né? Você vai vendo resultado. Então, eu emagreci, eu comecei a fazer amigos nesse meio. Então, quando eu vi, eu já estava indo para uma meia maratona, aí depois 75 quilômetros para Maresias, Bertioga, e aí uma maratona fora do país. E aí um dia eu falei, vou correr uma maratona na Antártida. E aí eu fui correr a maratona na Antártida. Aí fizemos o melhor tempo dos brasileiros. Pô, nós levamos jeito para essa coisa. E aí que vocês perceberam. Eu estava no Everest sendo resgatado de helicóptero. Então assim, uma coisa puxou a outra. Conta essa história do Everest aí, que essa história é sensacional. Essa história foi legal. Nós fomos para uma corrida no Everest, que foram 2 representantes de cada país. E nós tínhamos 7 dias para subir, para chegar no Everest é fantástico, porque é um aeroporto inclinado, que é o aeroporto de Lukla, que é o mais perigoso do mundo. Se botar no YouTube, você fica assustado só de ver. E aí, em 7 dias, nós subimos para o Everest, só que, por acaso do destino, foi quando deu a pior avalanche do Everest dos últimos 10 anos, né?
E a gente, quando estava subindo o Everest, a gente já viu que tinha alguma coisa errada que estava acontecendo, porque estavam descendo grupos, já trazendo pessoas que estavam tendo pequenos acidentes e estavam sendo resgatados. Mesmo assim, nós subimos, fomos para o acampamento base, e na noite que a gente foi ficar no acampamento base para poder continuar subindo para a largada da nossa corrida, uma avalanche cobriu todo o nosso acampamento. Tava a equipe da Globo, do Planeta Extremo junto. E aí nós tivemos que fugir de lá, deixar tudo. Só que não tem caminho, não tem rua, não tem trilha. Era o chão branco da montanha, deram um alarme e a gente teve que sair correndo. E tinha que descer dali. E o céu era branco, era uma nevasca, uma avalanche, e Dá pra cada ver um nada. correu para um lado. E eu corri com a minha esposa na direção, tentando seguir. E no meio da tempestade abriu o sol e fechava o sol, abriu o sol e fechava o sol. E ela passou mal, desidratou. E eu tive que vir trazendo ela no ombro, por algumas horas. E nessa claridade, a gente estava sem óculos. E a claridade queimou a nossa retina. Caramba. A gente não percebeu. 6 horas depois que a gente deixou a avalanche, nós chegamos numa vila embaixo, que aí já estava uma estrutura esperando a gente e tal. E em questão de algumas horas depois que a gente chegou, a gente ficou completamente cego. E era uma cegueira da neve, mas não sabia se tinha queimado a retina ou a córnea. Podia ser definitivo ou passageiro. Aí nós aguardamos 2 dias, não tinha condições de um helicóptero chegar lá perto. Aí a Globo conseguiu soltar um helicóptero pra gente. No 3º dia a gente foi resgatado e foi pro meio do Everest. Descemos mais um pouco, que era até onde dava para chegar. Aí ficamos uma semana lá até recuperar a visão. Recuperou, foi Cara, que desespero esse, hein? sensacional. E aí uma semana depois nós conseguimos voltar para Katmandu. Assim, foi tenso, Caramba. tenso. Mas deu tudo certo. E você vê que o lance é correr, vamos correr por horas, né? É. Mas para sair de lá são horas. Então não é... São horas, e aí no hospital não tem telefone, é só via satélite, e não tem sequer dinheiro. Você faz tudo isso, você está num ambiente inóspito dos Sherpas, assim, você pensa nas coisas mais simples da vida, assim, e lá você não tem, assim, é um negócio, diferente. Mas é uma experiência, né? Isso talvez vá ajudando a moldar seu caráter, sua tomada de decisão, seus valores, sabe? Então, tem um lado muito bom nisso tudo. Assim. Pô, show de bola. Legal. E aí você mudou para outro lado radical, que é trabalhar em condomínio. Cara, essa foi uma Como é que você decisão começou, que né? eu tive mais cedo. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo, estamos falando aí em 99. Então, Aqui em Santos mesmo. Aqui em Santos, na Católica. E desde pouco tempo que eu entrei, eu já comecei a trabalhar com empreiteiras em reformas de condomínio. Então, eu aprendi muito novo a trabalhar com condomínio e foi um mercado que eu me adaptei rápido, mas eu tinha um perfil que, assim, trabalhar como funcionário numa empresa fugia um pouquinho da minha identidade. Eu sempre fui um pouco atirado, empreendedor de fato. Mesmo. Não insatisfeito com a posição, mas sempre buscando algo. E a empresa que eu trabalhava de empreiteira, ela fazia reformas em condomínios e dentro desses clientes condomínios, a gente viu que existia uma demanda, uma solicitação por decoração de Natal nos prédios. E a empresa não fazia. E eu precisava de dinheiro, estava começando, ainda estava na faculdade, minha mãe estava desempregada. E a gente, em conversa de casa, ela falou, pô, vamos fazer decoração de Natal nesses prédios, tá? Você sabe fazer, você tem a mão de obra e tal. E eu pedi para o meu chefe na época se eu podia fazer isso, tirar umas pequenas férias para me dedicar a isso. Eles liberaram, estava no 4º ano da faculdade. E minha mãe fez uns panfletos mesmo, numa gráfica. Então nós fizemos decoração de Natal, condomínio e tal. E saímos a Avenida da Praia inteira, dando na mão dos porteiros, nas guaritas, do síndico. Minha mãe fala bem. E, assim, sendo muito franco, eu não acreditava que um marketing assim ousado. E deu frutos. A gente fez isso por 2 anos seguidos, enquanto eu estava estudando. E no 2º ano que a gente fez essa decoração de Natal, ao término do Natal, eu comprei minha primeira picape, que foi o que eu comecei a trabalhar com obras, né? E esses prédios, na sequência, eu saí da empresa, eu me formei, montei a Ilhas da Costa.
Então, a Ilhas da Costa foi um presente da minha mãe do logotipo, do desenho. Então, as placas coloridas que vem nos prédios aí, na verdade, elas simbolizam prédios diferentes, por isso as cores diferentes. Minha mãe que bolou. E quando eu saí do emprego, meu pai também teve uma participação muito importante, porque eu precisava daquele dinheiro mensal que eu ganhava do meu emprego. E você começar um negócio, você empreender, você fala assim, pô, vamos abrir uma Do empresa. zero, né? É difícil, E alguns dos clientes que eu fui tendo criam uma relação de amizade, de confiança e sabe que você tem algum conhecimento técnico, apesar de estar começando. Tinham demandas, preciso trocar telha no meu prédio, preciso impermeabilizar uma calha e tal. E um desses prédios tinha um serviço desse, que era um serviço grande de impermeabilização de calha e calçada. E esse foi o meu primeiro trabalho. Eu tinha dinheiro para pôr o pedreiro, para subcontratar um pedreiro, mas eu fiquei de ajudante. Comprei um celular na época que era um Vesper. Cara, Hoje já não existe mais. Que era um telefone fixo que a gente levava no bolso. Então, e fiz os anúncios, coloquei jornal do síndico, na época fiz cartão, distribuí. E eu atendi Elias da Costa, e ali eu estava na obra, pegando saco ali, passando também. E foi dando certo. E meu pai, ele me ligou, ele mora em São Paulo, ele me ligou e falou assim, ó, tenta a sua empresa. Ele falou, o salário que você ganha daí, se você precisar, eu te pago ele por 1 ano. Ele falou, vai estar aqui comigo. Ele falou, vai tranquilo, faz o seu caminho. Se precisar, você me liga. Eu nunca precisei. Mas essa tranquilidade, ela me permitiu arriscar. Essa segurança, né? Então eu pude chegar num condomínio e não vou saber os valores de hoje, mas vamos supor que a obra era 10 mil. E o condomínio falou, vou te pagar R$1.000 por mês. E eu falei, pô, eu vou parcelar em R$1.000 por mês. Com esses 1.000 eu tinha que tocar a obra. Quando eu acabei a obra, eu ainda tinha 6 mil para receber. Mas aí eu já tinha outra obra que já estava me pagando um pouquinho. E com parcelamento em condomínio eu comecei a Ilhas da Costa. E Ilhas da Costa hoje parcela obras em até 100 vezes para os condomínios, né, direto. E ela começou em pequenos parcelamentos, assim, que foram se autossustentando. Enfim, sei que se eu precisar, meu pai tem 12 salários ainda, e rendendo já deve ser um troco. Então, mas deu certo, foi crescendo gradativamente, nunca foi fácil, a gente, lógico que tem obstáculos, superações principalmente, até a gente ter uma formação profissional de fato, que só o mercado traz pra gente, a gente apanha bastante, né? Então, assim, hoje já apanha menos, mas já apanhamos muito. Mas deu muito certo e fomos cada vez mais especializando em condomínios. No começo a gente pegava até apartamentos, hoje a gente só trabalha para condomínios e completamos agora 21 anos de empresa, que eu considero isso sim aventura. Então, uma empresa... 21 anos. Muitos funcionários, uma equipe grande, o negócio acabou ganhando ramificações, então a gente consegue atuar em outras áreas que não só a reforma condominial hoje, com outras empresas do nosso grupo, mas é uma batalha grande. Assim. E essa história que você conta do empreendedor, do começo, de ter essa base, cara, isso é muito diferente, porque muitas vezes o empreendedor, ele para justamente nesse começo, na falta de apoio dentro de casa, né? No começo é muito não, muita gente dizendo que não vai dar certo. Você até estava contando aqui em off, que teve um chefe que falou, não vá. Quando você falou, eu quero sair para montar a minha empresa. Essa passagem ela é legal, pouca gente sabe disso, que nós conversamos aqui, pouca gente mesmo, mas quando eu fui sair do emprego, que eu fui montar a empresa, eu tinha que escolher um nome. E o nome, Elias da Costa, meu sobrenome, e eu precisava de um nome que tivesse alguma credibilidade, né? O Douglas era um cara de 21 anos ali, um moleque, e não adiantava que chegar novinho no condomínio, ninguém ia me dar muita credibilidade. E esse nome eu comentei pro meu chefe na época que eu ia colocar, ele falou, não, mas você não pode pôr o seu nome, né? Você vai sujar a empresa ali na frente, é o seu nome. Eu falei, pô, não tô montando a empresa para sujar, eu vou viver disso, né? Tem que dar certo. Não tem opção, vai dar certo. E deu certo.
Mas o nome ele me trouxe credibilidade, então assim, aconteceu, e foram muitas vezes que eu entrei em condomínio, que a síndica era velhinha, ela falou, manda um abraço pro seu Elias. E eu pensava, o seu Elias sou eu, né? Deixa eu ficar quieto, manda pro seu Elias sim. Porque eu não me inspirava a confiança, mas o seu Elias na imagem mental das pessoas, ele inspirava muita confiança. Então dá-lhe seu Elias, né? Agora já estão me chamando de seu Elias, o cabelo branco aí. Mas assim, isso me ajudou muito e também me respaldou com uma certa confiança, assim. E você tá com o seu nome associado na sua empresa, ele tem essa lógica, essa possibilidade. Se você fizer uma bobagem, é o seu nome. Mas ao mesmo tempo ele também te transmite uma credibilidade muito grande, porque assim, eu percebo às vezes quando eu chego numa reunião, ou até numa situação às vezes que é de estresse, de algum problema que você tem que resolver, e quando eu me apresento, a pessoa fala, pô, mas é um dos sócios da empresa, né, que está aqui, né, então isso traz também uma credibilidade da pessoa saber, né, que É o próprio Elias. que tá ali para resolver o seu problema, né, então isso é legal, né, isso eu acho que é uma coisa que soma, assim. Legal. Vira o cara da placa, né? O cara da placa. E a gente estava falando sobre isso, sobre ser um rosto por trás de uma placa, ser uma pessoa por trás da placa, né? Porque às vezes você tem lá um nome de uma marca, e no seu caso é o seu nome, e você é uma pessoa muito ativa, inclusive a gente estava falando de network, e é importante ter uma personificação, e você já tem isso, né? Isso é um diferencial, assim, porque eu percebo que eu entro num condomínio, essa semana nós tivemos uma perícia judicial como assistentes num condomínio, e os peritos que estavam tanto pela construtora quanto pelo juiz, quando nós chegamos, não nos conhecíamos de vista, e quando eu tive que preencher e assinar meu nome, ele falou, você é o Elias da placa? Aí eu falei, sou da placa. Pô, a gente vê tua placa em tudo que é lá, então, e quebrou o gelo, e a gente estabeleceu um relacionamento, porque assim, tinha uma relação, já me conheciam, não sabiam quem era o rosto, mas já me conheciam, já tinham visto obras nossas, tal, e isso também reforçou na credibilidade, né? E passaram a associar o rosto à placa, né? Então é muito legal isso, é muito legal, é um trabalho que a empresa é muito mais que isso, né? Mas isso ajuda para transmitir confiança, para trazer novos clientes, reforçar relacionamento, isso é legal. Assim. E nosso maior marketing são as placas, é incrível isso. Mas a pessoa olhar a placa, ele fala, pô, se eles estão ali é porque deve ser bom, às vezes pergunta... É a prova social que a gente chama de prova social, exato. Pô, o cara tem experiência, tá em outros lugares, né? Lógico. Eu, particularmente, eu não conhecia você. Depois que eu conheci você, que eu comecei a perceber a sua placa. Aí começa a prestar atenção. O cara tá em todo lugar, ele começa a exatamente, você abre um filtro, né? Tipo no Instagram, você digitou, vai começar a pipocar ali pra você, placa em todo lado. É por aí. E você disse que já está com 21 anos de empresa aí, né? Completando esse ano. E hoje você tem quantos colaboradores aí atuando aí na tua... Então, hoje nós temos quase 100 colaboradores diretos na Elias. Eu digo diretos porque a gente também tem muitos terceiros que trabalham para a gente. Então, a gente tem, além dos nossos funcionários, nós temos contabilidade, serralheiro, marmoraria, gesseiro, eletricista, uma série de profissões, o cara que faz a placa, o cara que pendura a placa, esses não são nossos funcionários. Então, assim, a cadeia que uma empreiteira que de reforma condominial gera de empregos, ela é muito grande. Até os indiretos devem ser até maior que os diretos, talvez. Os indiretos são maiores. Então, é o cara que vende as refeições para as nossas obras, que eles falam, é gigante, é sensacional. Quando você começa a olhar a força que isso tem é muito grande. Assim, eu me surpreendo, às vezes, quando a gente vai... Muitos dos nossos colaboradores vêm de áreas um pouco mais carentes, né? Então, às vezes eu vou treinar minhas corridas ali pro Guarujá, logo que você atravessa a Barquinha, tem uma estrada boa ali de treinar, e que eu tenho bastante colaborador que mora ali perto. E você vê a família do cara que tá indo no mercado, na verdade, com aquele dinheiro que você produziu no prédio, e graças ao trabalho dele. Então, você vê esse dinheiro circulando, é uma força muito grande, assim, é um raio de ação muito grande, né? Isso me impressiona, assim, e quando a gente passa por uma dificuldade, assim, que todo mundo tem no dia a dia, você tem problemas,
eu costumo pensar nisso, assim, né? O quanto a gente afeta as outras perfeito. pessoas, né? O quanto é importante eu conseguir fazer um orçamento certo, fechar um contrato, honrar com a minha parte, receber o certo para pagar o certo. E porque muita gente depende hoje Exatamente da Elias isso. da Costa, né? Diretamente, indiretamente. É uma empresa que faz a sua parte, assim, é muito legal. E eu acho que esse é o encanto do empreendedorismo, no modo geral, assim, é o quanto que isso não é só sobre você, é sobre quanto que você muda, transforma a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. E a gente viu isso na pandemia, né? Muita empresa quebrando, muito empreendedor fechando as portas e o quanto que isso impactou na vida de outras pessoas. Isso tudo que você acabou de escrever aí. Eu acho assim, eu tenho uma opinião muito crítica quanto ao empreendedorismo, assim, eu entendo que o empreendedorismo, ele não é necessariamente um dom de cada um. Perfeito. Eu entendo que ele é desenvolvido por cada um. E eu entendo que falta estímulo para as pessoas serem mais empreendedoras. Falta mais exemplo, falta mais encorajamento e treinamento para isso. Então, assim, a escola, ela tinha que ter uma base de educação financeira e empreendedorismo para a garotada. Perfeito. Talvez mais importante que muita matéria que a gente estudou na nossa regra normal. Quando eu estava nessa transição de faculdade para trabalho, eu li um livro que é muito conhecido, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Esse livro, para mim, mudou minha maneira de ver o mundo, porque até ali eu tinha a cabeça do que o meu pai me ensinou. Meu pai é funcionário público, aposentado, que ganhou um salário a vida inteira. E eu estava seguindo isso aí. Para mim, um salário, eu estudei, vou ter um salário, um dia eu vou comprar um carro, um dia eu vou comprar uma casa, vou ter uma mulher, vou ter um filho, tal. É o caminho natural. E quando eu li o Pai Rico, Pai Pobre, ele abre o nosso olho. Ele fala, necessariamente você vai ter um salário. É uma opção, mas não é a única opção. Talvez você vai criar o seu salário, você vai criar a sua empresa, você vai talvez dar um passo maior do que você daria. Isso, o empreendedorismo, ele te dá uma liberdade, ele te tira da zona de conforto, ele faz você correr atrás com vontade, né? Hoje, as pessoas que vêm fazer estágio comigo, que são contratados para acompanhar nossas obras, engenheiros, arquitetos recém-formados, eu bato muito nisso, assim, eu não queira ser um assalariado de uma empreiteira ou de uma construtora, que você vai um dia você vai ser mandado embora e talvez você não se recoloque mais no mercado porque você ficou caro. Aprende a tocar uma obra, aprende a comprar um material, a falar com o pedreiro, a vender uma obra, a fiscalizar uma obra para você andar com as suas pernas, né? Então, assim, ser empreendedor não é fácil, mas é mais fácil do que você não ser quem manda nas suas decisões no que vai acontecer contigo. Assim, eu acho muito mais difícil isso, ser só depender dos outros. Assim. Fica à mercê do destino, à mercê de decisões. É muito triste quando você chega e você vê alguém que é qualificado, que fez uma carreira legal, que alcançou um salário legal, e um belo dia ficou caro para uma empresa e é mandado embora por custo, por uma planilha de custo da empresa. E essa pessoa, às vezes, nunca mais ela vai conseguir se recolocar no mercado da maneira com que ela estava. Assim, é horrível para a pessoa, é horrível para tudo, né? Para a família. Então, assim, eu bato que a gente tem cada vez mais ser independente nas nossas ações. Pode até ser que as coisas não deem certo para você, mas que não dê pela sua capacidade, não pela dos outros. Sim. Porque isso dói muito, você vê muita gente qualificada patinando em função dos outros, né? Isso é ruim. E é legal que você falou, né? Que deveria vir da escola, né? E vir já com essa visão que empreender você tem que olhar para a parte comercial, olhar para a parte financeira, para a parte operacional, para o dia a dia, que é a vida de todo empreendedor. Ele não pode só nichar só naquilo que ele é formado, ele tem que saber todas as etapas de uma empresa. Exato. E hoje você vê que para o empreendedor, hoje talvez não, porque você já está bem mais maduro nessa vida, mas qual é a maior dificuldade hoje do empreendedor para administrar o negócio dele hoje? A dificuldade, eu acho que a resposta ela é relativamente simples. A dificuldade é ele entender que o empreendedor ele não é mais só um profissional da área dele. Eu quero dizer assim, eu me formei arquiteto, mas a partir do dia que eu falei, eu vou montar a Elias da Costa Empreiteira, eu não sou mais o arquiteto. Eu sou o dono da empresa, ou eu sou o sócio da empresa. Então,
A arquitetura, o tijolo com a areia e o cimento que vai levantar uma parede, para isso eu vou ter que ter um engenheiro ou um arquiteto para fazer isso para mim. Como dono, eu vou ter que aprender a contratar, eu vou ter que aprender a fazer orçamento, a comprar material, a delegar a entrega desse material, a fiscalizar quem está trabalhando para mim, a entender de legislação trabalhista, a entender de legislação de conselho, Condominial, né? a entender como eu vou captar um cliente, como eu vou conversar com o cliente, me relacionar com o cliente, manter o cliente, a falar com o advogado, porque eu vou ter problema, eu vou ter que esclarecer, a falar com o contador, ver em que regime eu vou enquadrar minha empresa, se eu vou para um regime simples, se eu vou para um lucro presumido, se eu vou para um lucro real. Ninguém ensina isso pra gente. Quando eu montei minha empresa, um garoto, eu tomei um processo trabalhista com 3 anos de empresa, e eu falei, meu Deus, O que eu fiz mas de errado? eu tinha que registrar esse cara. Eu não sabia, eu sabia o básico, mas assim, para mim não era uma infração o que eu estava fazendo. Legal, a vida me ensinou. Aí eu tive que contratar um advogado, me instruir, ou seja, você vai aprendendo com pancada. A parte tributária, então, como que você aprende a parte tributária? Mais aqui no Brasil. Assim, é muito difícil e ninguém nos ensinou. Então, assim, você pode... mas eu tenho um bom contador, não tenho que me preocupar com isso. Sim, mas é bom o seu contador e é ele que vai tomar a decisão para você, ou você vai querer pagar uma mixaria para ele achar que ele vai tomar a decisão? Você vai pagar um bom contador? Enfim, é tanta decisão que você vai ter que tomar que a gente não vem preparado disso da escola, muito menos da faculdade. Então, assim, essas coisas, eu entendo que isso é uma falha do sistema, mas tudo bem, é uma falha para todos. Mas a gente tem que correr atrás desse conhecimento. E lidar com gente, isso eu acho que é a coisa mais difícil que tem e que ninguém vai te ensinar. Seja com o teu funcionário, seja com o teu cliente, seja com uma pessoa que você não conhece, mas comercialmente você vai se relacionar. Isso é dificílimo, né? Então, você está com um problema, mesmo assim, você atender o cara com bom humor, com bom senso, você lidar com uma pessoa que está com um problema, é difícil, né? É difícil. Esses são desafios mesmo, de fato. E você falou de lidar com gente, envolve aí funcionário e tal, mas envolve também outros negócios, né? E ainda mais no seu negócio, é um negócio muito voltado para a questão da indicação, de outros profissionais que estão envolvidos, e o quanto que é importante também saber se relacionar com esse mercado de um modo geral. Então, a questão do networking é muito importante também, né? O networking, ele tem uma força incomparável para qualquer empreendedor. O empreendedor, ele tem que saber usar o networking. O networking, ele vai te alavancar, de fato, ele vai te abrir portas, ele vai te trazer credibilidade, vai te trazer cliente. Mas não adianta eu vir aqui pedir para você me indicar. Sim. Você não vai me indicar, porque a gente não tem uma relação de amizade ou de confiança. Então, o networking, ele vai nascer depois de um relacionamento. Sim. Então, para que você tenha um network eficiente, você vai ter que desprender tempo e energia na formação de relacionamentos. Então, você passa a pertencer a grupos, você passa a ter hábitos coletivos com pequenos gestos que vão traduzir em confiança. Então, seja um café que a gente toma junto no mesmo horário, ou um futebol que a gente joga na mesma quadra, ou um grupo de reuniões que você tem periódico, às vezes até a igreja. Esses grupos, eles vão se fortalecendo, criando confiança, e eles se traduzem em networking, eles se traduzem em indicações endossadas. Pode chamar esse eletricista, que esse cara é da minha confiança. Ele vai entrar na minha casa e não vai fazer nada errado. Ele não vai cobrar um preço abusivo. No nosso segmento de reforma condominial, a gente só entra por networking. Porque alguém viu a nossa placa, alguém viu a nossa obra e falou com o síndico, ou o síndico confia, ou você mora no prédio e fala assim, chama esse cara aqui, chama essa empresa. Então, o networking é o que a gente cuida com muito carinho, porque é o que abre e mantém as portas abertas. Faz parte do negócio da empresa, né? Tem que estar no core da empresa. É top, é o mais importante da empresa. Assim. E esse networking serve para a parte comercial, mas ele serve também para a tua parte de relacionamento, que nem com funcionários. Hoje eu não sei te falar o nome dos meus funcionários todos. Tem aqueles que estão comigo há 15 anos que, ótimo, eu conheço a família inteira.
Mas tem aqueles que são mais novos que eu não sei, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um bom relacionamento com eles. E às vezes eu encontro na rua e eu não sei quem é. E é ruim isso, é um ponto negativo, porque eu posso passar por arrogante, por um cara. Sim. Então, assim, eu tento trabalhar esse relacionamento para eu manter algum conhecimento até com os colaboradores que não estão no dia a dia comigo, né? Então, com o ajudante da obra. Legal. E hoje a Elias da Costa atua só na Baixada, fora da Baixada? Como é que é a tua atuação hoje? Nós fechamos o nosso segmento para Santos, São Vicente e Guarujá. Então, assim, nós só atuamos nas 3 cidades. Nós temos o privilégio de morar na cidade Santos mais verticalizada do país e que está conurbada com São Vicente e Guarujá. Então, assim, quando eu falo Santos, estamos falando dessa nossa região. Então, a relação habitantes-prédios, a cada 10 habitantes, 7 moram em condomínios. Esse número não existe no país todo. Então, assim, nós temos o maior cardápio de prédio aqui para usá-los. E a nossa empresa especializou em prédio. Então, não faz sentido eu sair daqui para isso. Assim, nós temos uma demanda da qual nós nem que quiséssemos daríamos conta, né? Então, a gente está consolidado aqui exclusivamente para condomínios. Então, não trabalhamos para empresa, não trabalhamos para residência. Isso é importante, saber nichar, saber segmentar também. Demorei Às vezes pra as aprender pessoas essa querem lição. abraçar tudo É. e aí começam a se perder porque não se perder. especializam. Demorei para entender isso também, assim, porque para mim o bom era o cara que faz tudo. E é tentador, a gente precisa de trabalho e você acaba aceitando coisas, mas quando nós focamos em falar, nós fazemos fachadas de condomínio em Santos, São Vicente e Guarujá, o que entrou de trabalho disso pra gente foi um volume muito maior do que a gente recebia, porque passamos a ser o especialista, a referência disso. Então, se o teu prédio tem uma fachada, você pelo menos vai querer ver um orçamento da minha empresa para comparar, para falar, pô, o cara faz 40 fachadas ali. Quem faz fachada? Quem faz fachada? Vai ter esse. Tem 3 ou 4 que acabam estando mais com a cara, né, na janela. E que a gente também tenta ter um bom relacionamento comercial também com os nossos concorrentes, que também estão aí lutando como a gente, tem os mesmos problemas. Não são nossos inimigos, são nossos concorrentes, né? Então, assim, é muito legal você nichar de fato. Você tem que escolher o seu segmento, você tem que pôr energia nisso para que você se torne referência no que você faz, né? Isso melhora muito. Eu sou da área de marketing, eu sempre digo que marketing é a ciência do não. É você saber dizer não, ou seja, você vai ter que segmentar, você vai ter que escolher um público-alvo, você vai ter que escolher um posicionamento. Quando você escolhe, você abre mão de todos os outros. E é difícil dizer não, né? Muito. Eu escutei já de alguém muito bem sucedido que a gente tem que medir quantos nãos a gente fala por dia. E tem que ser muito mais do que o que você falou sim. Se você estiver falando mais sim do que não, é que você está fazendo alguma coisa muito errada. Tem que falar não. Então, e é difícil, ninguém gosta de falar não, né? Você gosta de agradar as pessoas, você não gosta de... Mas até a gente estava conversando antes fora do ar, desses grupos de relacionamento, né, comercial. Os grupos de relacionamento, eles são legais porque você passa a ter parceiros. Então, assim, você não faz tudo. Então, eu faço fachada, então eu não faço elétrica, eu não faço piso, eu não faço... Mas se alguém me perguntar, eu posso falar, eu não faço, mas ele faz. Mas eu sei quem faz. Eu estou sendo útil para você, eu continuo sendo seu parceiro, você continua tendo a relação de confiança comigo, eu sou uma referência da qual você está pedindo uma indicação, eu indico alguém que tem uma relação de confiança comigo, que vai ter um vínculo e uma certa dívida de indicação, de gratidão por esse movimento e um compromisso ético. Te agradei porque eu resolvi teu problema e fortaleci meu relacionamento para quem eu indiquei. Então, assim, o poder da indicação ele é muito grande. Então, assim, você fazer parte de grupos de relacionamento comercial te permitem falar não com mais tranquilidade, porque você fala não, mas ele faz. Sim. Não, mais fulano faz. Então você falou um não, mas você não te deixou na mão. Você continua sendo um cara legal da história. Eu não faço, mas eu conheço quem faz. É isso aí. Que faz bem, né? E isso tem um poder danado. então, eu não faço, mas ó, fez pra mim, ó, ficou 10. Liga pra esse cara.
Isso é legal. Ainda mais na região que a gente mora, né? Que a gente tá falando fora também, né? Que a gente mora numa região que é bairrista, né? E a indicação tem um peso muito forte no teu dia a dia, no teu relacionamento, até com outras atividades, que não seja do teu ramo, mas de outro ramo, né? A indicação é muito forte na nossa região. Então, se o cara não tem um bom relacionamento, não tem um nome a zelar, né? Ele não tem indicação. Quando eu participo de reunião de condomínio, primeiro, as pessoas querem saber quem que me indicou para entrar nesse condomínio. Alguém vai perguntar, mas quem te trouxe? E aí, quer saber a indicação. Então, se quem me trouxe, foi o seu João. O seu João é um cara legal do condomínio? Pô, legal, ele é amigo do seu João. Então, ele tá com o seu João. Então, nós estamos com ele também. E a segunda coisa que querem saber é, o que você já fez? Aonde você já fez obra? Que condomínio? E aí eu tenho intimidade com o condomínio, eu chamo todo condomínio pelo nome. Então, por isso que eu pergunto, onde você mora? Onde você mora? Que eu gosto do nome do condomínio. Eu começo a falar nome de condomínio. E alguém se identifica, fala, pô, minha tia mora nesse, meu amigo mora nesse, ou eu morei nesse prédio e tal. É uma indicação, é uma referência. Você enraizou a referência, você está provando que você faz ali isso. Isso é muito legal. Então, assim, mas o poder do network na indicação ele é muito maior do que a gente imagina. Se a gente lembrar disso todo dia, a gente gastava muito mais tempo fortalecendo o relacionamento com pessoas-chave. Assim. E na sua área fundamental, na área da construção civil, do modo geral, né? Normalmente as pessoas perguntam umas para as outras, alguém conhece um eletricista? Alguém conhece um encanador? E ao mesmo tempo também é uma área difícil, não necessariamente na sua área, mas área de construção e reforma, de consertos domésticos, digamos assim, que muitas vezes as pessoas reclamam de mão de obra, né? Horrível, né? Não tem, as pessoas, enfim, pisam na bola muito nesse ramo. E assim, algumas pessoas que eu tenho, às vezes, até uma intimidade maior para falar, às vezes, de orçamento, de valor, tal, dá um orçamento, cara, é muito caro. Eu falo, você quer que eu te passe o telefone de um pedreiro que sabe fazer isso? Eu passo, te dou, não tem problema nenhum. Mas esteja preparado para lidar com o pedreiro. O pedreiro, ele vive numa realidade paralela. O que é 1 hora para você, para o pedreiro não é 1 hora. O que é 1 semana para você, para o pedreiro é 1 mês. Então, assim, você tem que estar preparado. Não que pra gente seja fácil lidar nisso, mas a gente lida só com isso. Então, assim, a gente já sabe. Se o pedreiro falar pra você, vai ficar pronto daqui 1 mês, você bota mais 2 pedreiros pra ajudar ele pra acelerar isso, porque vai demorar muito. Então, é muito difícil lidar com uma mão de obra que não vem de uma qualificação adequada. E os pedreiros, como que eles são formados? Eles são formados empiricamente. Na prática. Um dia ele precisou de trabalho, foi trabalhar de ajudante em algum lugar, foi um ajudante esforçado, que teve a oportunidade de fazer alguma tarefa, de ajudar alguém que era o profissional, que demonstrou vontade e foi se qualificando no local para melhorar. Então é o que você fala, você esquentou a carteira dele, você deu a oportunidade para ele sair de ajudante e virar um pedreiro. Nenhum pedreiro nasceu pedreiro. E aí ele começa a pôr um revestimento e leva jeito e você vai investindo nele. Mas ele não passa por um curso técnico, por nada. Ele vai aprender dentro de uma empresa na prática ou dentro de um serviço que ele pegar autônomo na prática. Né? Então é difícil. E aí tá a diferença, que eu acho que é crucial, entre o profissional autônomo e o empreendedor. Não é só porque ele é autônomo e foi trabalhar por conta que ele é um empreendedor. Isso é uma barreira gigante. Se você pensar assim, no decorrer da sua trajetória, se lembrar, falando de área de construção civil, quantos excelentes pedreiros já não montaram empreiteira e faliram? Quantas placas de empreiteira você já não viu nascer e sumir? Quantas histórias, mas pegou o dinheiro e não terminou minha obra? É uma infinidade disso. E não é porque na área de construção civil as pessoas são pilantras ou incompetentes. Não é isso, não. É porque bons profissionais, tecnicamente foram maus empreendedores, maus gestores, maus administradores. Então, assim, eu enquanto gestor da minha empresa, eu posso ser um péssimo arquiteto. Mas não tem problema, desde que eu tenha arquitetos bons no meu quadro, que eu tenha engenheiros bons no meu quadro. Mas se eu for um péssimo gestor, a empresa fecha no mês seguinte. Perfeito. As pessoas, elas acham que o fato delas serem boas, às vezes é um excelente dentista, ele faz
uma extração de siso que só ele, mas ele monta uma clínica dele, ele vai à falência, porque ele não sabe ele lidar no dia a dia com compra de equipamento, reposição de material, alunos, contador e tal. Então, assim, para você ser empreendedor, você tem que ter coragem, você tem que ter a vontade, a disponibilidade, mas você tem que buscar o conhecimento mais genérico das outras áreas que você acha que não faz parte do seu trabalho, mas que são importantes. Perfeito. E hoje tem facilidade, né, você buscar esse conhecimento, né? Tanto na internet, né, de forma até gratuita, como o Sebrae, né? Sebrae. Esse Sebrae, que é uma puta escola de negócio, né? Baita Ou quer escola. investir um pouquinho mais, uma São Paulo, em São Paulo, que é uma ótima escola de negócio também. Mas tem como buscar esse conhecimento hoje, né? Você tocou num ponto que é o Sebrae. Assim, o Sebrae é uma senhora ferramenta, subutilizada por todo mundo. Eles têm até uma série de cursos de treinamentos grátis, e que são fundamentais. Então, assim, eu brinco que assim, você se formou, não interessa no que você se formou, você tinha que fazer um curso do Sebrae. Para você aprender o mínimo, a precificar o seu trabalho, a comprar os seus insumos, a repor o seu estoque, seja por que for, assim. Então, hoje não dá para alegar ignorância de conhecimento, você tem realmente muitas fontes de conhecimento. Só que a vida, ela faz com que você precise correr atrás do dinheiro com tanta velocidade que você deixa essas coisas que são importantes de lado e foca só nas urgentes. Que urgente o que é? Ganhar dinheiro. Porque eu tenho que pagar a conta, porque eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a pensão. E isso é a tua ruína. Você tem que entender que o empreendedorismo, ele Exige, né? exige uma qualificação genérica de outras atribuições que não aquela que é a sua principal, que é a técnica. Então precisa perder esse tempo, investir esse tempo nisso, na verdade. Né? Cara, que aula, hein? Não, mas isso é legal, Muito né, cara? bacana, Isso é legal. A Que a gente quebra a cara. Né? e a gente ficaria falando disso aí horas e horas. Mas infelizmente nosso tempo está quase acabando. Mas, cara, eu queria que você falasse um pouco sobre os seus. Você chegou muitos desafios até aqui, já superou muitos deles. Quais são os seus próximos desafios aí para o futuro? O que você imagina para Elias da Costa e para o Douglas Elias da Costa? Legal, cara. E eu sou movido a desafios, assim, desde o primeiro momento que eu encarei as coisas do meu ponto de vista, com a minha tomada de decisão, eu sempre coloquei muitos desafios. E na Elias da Costa a gente tem um desafio agora que é acompanhar a velocidade da evolução dos equipamentos. Então, assim, a gente vive numa era tecnológica de uma velocidade sem precedentes e que para a gente está impactando muito, como em todas as áreas. Mas o meu desafio como empresa é acompanhar essa velocidade. Então, hoje, nas nossas obras, a gente já faz a fiscalização com drones térmicos. Nós temos pequenos medidores portáteis de temperatura para mapear vazamento, para mapear desplacamentos. E a gente já tem ferramentas de mercado que ainda não estão em operação aqui, mas que já estão em operação no mundo e que em breve estarão, que é, por exemplo, a pintura de fachadas com drones, sem utilizar cordeiros. Caramba. Então, assim, temos passos muito, muito bons a serem dados nos próximos anos. Isso está muito perto de acontecer, muito mais perto do que a gente imagina. Como no passado a gente teve esses balancins que a gente vê hoje, isso não existia há 10 anos atrás, eram madeiras grandes, era tudo diferente, assim. A gente inovou com algumas coisas, nós fomos pioneiros na Baixada com algumas coisas, mas tem muito a inovar ainda, né? E o meu objetivo com a Elias da Costa é ser a principal empresa de reforma de fachadas da Baixada Santista. Então, assim, essa é a nossa meta. Não significa ser a maior, não significa ser a que tenha mais obra, mas significa ser a principal, ter as melhores obras, com referência, com qualidade, com menos problemas, com mais soluções, né? E assim, do ponto de vista social e econômico, a gente tem um objetivo muito claro que é viabilizar as obras para todos os condomínios. Porque assim, como nós, existem condomínios, tem dinheiro e não tem dinheiro, mas a necessidade é igual de todos. E a gente tenta levar uma política econômica que permita que todos contratem obras corretas e tenham uma forma de pagamento justa. Então isso de falar temos financiamento com os prédios, isso é sim uma responsabilidade nossa de levar para todo mundo. Então isso
no Elias da Costa é o nosso passo. E pessoal, o meu passo é continuar fazendo meu esporte para não infartar nessa pressão. Voltar ao Everest sem precisar ser resgatado. Exato, melhorar minha subida, minha escolha de época para ir nas coisas, mas assim, é trabalhar aí do ponto de vista pessoal, é trabalhar menos, mas mais eficiente. A gente acaba perdendo muito tempo com coisas que a gente pode delegar. E às vezes a gente, na posição de gestor, a gente acredita que a gente faz as coisas muito melhor que os outros. Então assim, se falasse, pô, faz um café, eu falo, ah, mas meu café é muito melhor que o dele, eu vou fazer. Só que você acaba levando isso ao pé da letra, quando você vê, teu dia foi. Sim. As horas te engoliram e você não fez tudo que você tinha que fazer. Você podia ter delegado. Então, assim, é trabalhar com mais inteligência, é pensar, no ganso no meio campo, sem correr, tocando a bola. É aprender a melhorar isso, assim, esse é meu objetivo, assim, para poder ter uma qualidade de vida melhor. Cara, show de bola, cara. Cara, só queria te agradecer por estar aqui, por tudo isso, pela lição que você trouxe. Essa aula, né, cara? Pô, pelas tuas falas. Cara, eu assisti numa apresentação, eu conheci a sua história ali, e falei, cara, eu preciso levar esse cara para contar essa história para a nossa audiência. Enfim, espero que você continue contando a sua história para muitos lugares, para muita gente, porque ela é uma história fantástica e o teu conhecimento, a tua visão de mundo é uma visão muito interessante. Muito obrigado aí pela tua presença. Pô, legal, eu que agradeço. Acho que esse espaço aqui ele é enriquecedor, as pessoas têm que valorizar, as pessoas que querem difundir conhecimento, a gente tem que cada vez mais querer conhecimento. Fico muito feliz por ter me chamado, espero conseguir contribuir. Vou divulgar o máximo possível, porque isso são ações, são movimentos que nós somos carentes de conhecimento, carentes de exemplo e precisamos mais disso. Assim. Então eu fico feliz demais de participar, pode contar comigo e quando ver minhas placas... Com certeza. Mas e para quem não vê as placas, como é que acha a Elias da Costa? Pô, legal. Elias da Costa tem o site www.eliasdacosta.com, vai estar no Instagram também, com @eliasdacosta. E aqui em Santos, onde vê uma placa branca na frente de um prédio com logotipo colorido, já vai nos achar no 2202-8715, que é o nosso telefone do escritório. Nosso foco é sempre estar participando das concorrências dos condomínios e vamos nos ver muito por aí, pode ter certeza. É isso aí. Então, se você tem um condomínio, se você precisa de reforma no seu condomínio, Elias da Costa. Forma de fachada. Forma de fachada. Forma de fachada. Em Santos, São Vicente, agora já sabe. Elias tá aí. Obrigado, Elias. Obrigado a você pela audiência. Continue nos acompanhando. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.